Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais transformadoras e impactantes de todos os tempos: a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Independentemente da sua fé, a profundidade e o significado destes eventos ecoam através dos séculos, moldando a cultura, a arte e a vida de bilhões de pessoas. Então, preparem-se, porque vamos explorar cada momento desta jornada extraordinária. Tudo começa em Jerusalém. Durante a celebração da Páscoa judaica, a cidade está cheia, vibrante. Jesus, sabendo o que estava para acontecer, reúne os seus 12 apóstolos para uma última refeição juntos. Esta é a famosa Última Ceia. É um momento de profunda intimidade e simbolismo. Jesus parte o pão e partilha o vinho, dizendo que representam o seu corpo e o seu sangue, dados por todos. Ele institui um novo pacto, uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada no sacrifício e no amor. Mas há uma sombra nesta ceia. Jesus anuncia que um deles trairá. Imaginem a tensão, o choque naquela sala. Após a refeição, Jesus e alguns dos seus discípulos mais próximos vão para um jardim chamado Getsêmani para orar. Este é, talvez, um dos momentos mais humanos e angustiantes de Jesus. Ele sabe o terrível sofrimento que o espera. Ele ora a Deus, o seu Pai, com uma agonia tão intensa que o seu suor se torna como gotas de sangue. Ele pede: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. É uma demonstração incrível de submissão à vontade divina, mesmo diante do medo e da dor. E então, a traição acontece. Judas Iscariotes chega com guardas do templo, identificando Jesus com um beijo. A cena é caótica. Pedro tenta defender Jesus, cortando a orelha de um servo, mas Jesus curou imediatamente, mostrando compaixão até no momento da sua prisão. Jesus é levado para ser julgado pelos líderes religiosos, o Sinédrio. Eles acusam-no de blasfêmia, de se proclamar o Filho de Deus. Durante este julgamento noturno e ilegal, Pedro, que tinha prometido nunca abandonar Jesus, nega com Réclo 3 vezes, exatamente como Jesus tinha previsto. O peso da culpa e do arrependimento de Pedro é esmagador. Ao amanhecer, Jesus é levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Os líderes religiosos precisam da autoridade de Roma para executar Jesus. Pilatos interroga-o, mas não encontra nele crime algum. Ele percebe que Jesus é vítima de inveja. Tentando libertá-lo, Pilatos oferece à multidão uma escolha: libertar Jesus ou um criminoso notório chamado Barrabás. Influenciada pelos líderes, a multidão grita: liberta Barrabás! Crucifica-o! Pilatos, cedendo à pressão popular para evitar uma revolta, lava as suas mãos simbolicamente, declarando-se inocente do sangue de Jesus, e entrega-o para ser açoitado e crucificado. O que se segue é brutal. Jesus é chicoteado, humilhado. Os soldados romanos zombam dele, colocando-lhe uma coroa de espinhos na cabeça e um manto púrpura, saudando-o sarcasticamente como o rei dos judeus. Depois, forçando-o a carregar a sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém, a caminho de um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Exausto e ferido, ele cai várias vezes. Um homem chamado Simão de Cirene é obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. Na cruz, pregado entre 2 ladrões, Jesus vive as suas últimas horas. Mesmo em meio a uma agonia indescritível, as suas palavras são de perdão e amor. Ele olha para os seus executores e diz: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Ele conforta um dos ladrões ao seu lado, prometendo-lhe o paraíso. Ele olha para sua mãe, Maria, e para o discípulo amado, João, e confia-os um ao outro, garantindo que a sua mãe seria cuidada. Por volta das 3 da tarde, Jesus clama: está consumado, e entrega o seu espírito. Nesse momento, a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Simbolicamente, o caminho para Deus estava agora aberto a todos. O corpo de Jesus é retirado da cruz por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, que era secretamente seu seguidor. Ele envolve o corpo em lençóis de linho e coloca num túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra é rolada para fechar a entrada. Os líderes religiosos, lembrando-se da promessa de Jesus de ressuscitar ao 3º dia, pedem a Pilatos para selar o túmulo e colocar guardas, para que os discípulos não roubassem o corpo e dissessem que ele tinha ressuscitado. Os discípulos estão devastados, escondidos, com medo e sem esperança. O seu mestre, o seu Messias, está morto. O sábado passa em silêncio e luto. Mas então, na manhã de domingo, tudo muda. Algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Ao chegarem, encontram a pedra removida e o túmulo vazio. Anjos aparecem e anunciam a notícia mais incrível de todas, porque procuram entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ressuscitou. As mulheres correm para contar aos apóstolos, mas eles, a princípio, não acreditam. Pedro e João correm para o túmulo para ver com os seus próprios olhos e encontram apenas os lençóis de linho. O túmulo está realmente vazio. Mais tarde, nesse mesmo dia, Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena, depois a 2 discípulos no caminho de Emaús e, finalmente, aos apóstolos reunidos numa sala trancada. A sua primeira palavra para eles é paz. Ele mostra-lhes as suas mãos e o seu lado feridos para provar que é realmente ele. A tristeza deles transforma-se numa alegria explosiva e incompreensível. Um dos apóstolos, Tomé, não estava presente e recusa-se a acreditar sem ver e tocar nas feridas de Jesus. Uma semana depois, Jesus aparece novamente e convida Tomé a tocar nas suas feridas. Tomé, convencido, exclama: meu Senhor e meu Deus. Jesus responde: porque me viste, creste. Felizes os que não viram e creram. A ressurreição é o ponto central da fé cristã. Não é apenas a reanimação de um corpo, é a vitória sobre o pecado e a morte. É a prova definitiva da divindade de Jesus e a garantia da vida eterna para todos os que creem. Durante os 40 dias seguintes, Jesus aparece a muitas pessoas, ensinando e preparando seus discípulos para a missão que lhes daria espalhar a boa nova por todo o mundo. A sua ascensão ao céu marca o fim da sua presença física na terra, mas o início da igreja, capacitada pelo Espírito Santo. A história da morte e ressurreição de Jesus não é apenas um relato antigo, é uma mensagem de esperança, de redenção e de um amor tão poderoso que nem a morte pode vencer. É a promessa de que, mesmo nas nossas horas mais sombrias, à luz de um novo amanhecer, é possível. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada incrível. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias que moldaram o nosso mundo, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem nada. Vemo-nos no próximo vídeo.